Ainda no clima da comemoração do Dia dos Pais, Paulo Humberto Flauzino é pai de Henrique, que tem transtorno do espectro autista. E para explicar um pouco mais deste universo da paternidade e da convivência entre pais e filhos com esse tipo de transtorno, a equipe da reportagem da TV Todo Dia veio conhecer a história de Henrique, Paulo e Érica. É o microfone? Fala oi. Olha lá, ó. Oi. Fala oi. Fala oi. Henrique. Eu tenho 7 anos. Antes do diagnóstico em si, né, por profissionais, né, os pais eles tendem a perceber alguns sinais, né, essas preocupações que às vezes surgem, né. No caso do Henrique, a Érica estava amamentando, né, amamentando ele, e eu reparei que enquanto ela amamentava ele, que ele jamais olhava para os olhos dela. E é muito comum um bebê, enquanto ele está sendo amamentado, né, que ele busque o rosto da mãe. Né, que ele busque depois com o tempo o olhar da mãe. E o Henrique não olhava, ele olhava para tudo, menos pro rosto dela, pro meu rosto, né? Então essa questão do olhar acho que foi o primeiro sinal. Ele olhava atrás de mim, como se eu fosse, a sensação que eu tinha era como se eu fosse transparente. Ele ria comigo, ele se divertia com a brincadeira, mas ele não olhava no meu rosto. Ele olhava como se eu fosse transparente, ele olhava atrás de mim. Através de mim. Dificuldade de responder quando a gente chamava ele pelo nome, né? Aí com o tempo eu fui pontuando para a Érica, a gente foi pensando, foi levando para as consultas, né? E a gente vai enfrentando resistências. Quando a idade é muito tenra, é muito novo, não é possível fazer um diagnóstico, mas é importante lembrar os pais que eles podem sim perceber alguns sinais, né? Para pelo menos levar nas consultas, né, para gerar um debate, né, se os marcos do desenvolvimento estão sendo alcançados, se não estão, se está dentro de uma margem de tolerância, né. Lembrando que um diagnóstico ele nunca ocorre por um sintoma, nem 2 e nem 3, ele ocorre por uma avaliação clínica de um todo. Crianças autistas é muito comum que tendem a demonstrar alguns comportamentos que a gente chama de estereotipias, que são movimentos involuntários, né? Às vezes de balançar a mão, às vezes de balançar os braços, de torcer o tronco, de balançar a cabeça. Alguns apresentam a questão de andar na ponta do pé. É muito comum também que crianças autistas tenham algum tipo de seletividade, muitas vezes alimentar, né? Também é muito comum que tenha uma sensibilidade diferente com sons. Às vezes uma criança autista ela tem muita dificuldade em ambiente que tem muita gente pelo som, né? Pelo acúmulo de estímulos, né? Sensoriais, né? Além de também alguns, e também é muito comum, mas não em todos, por exemplo, meu filho não tem sensibilidade a toque. Alguns autistas, e isso é muito comum. É muito amplo o número de sinais que se pode ver, mas é importante que todos entendam que não é porque seu filho, de repente, tem 1, 2, 3, sei lá, que seja 4 sinais, que ele é autista. E o melhor caminho é sempre que perceber qualquer sinal, levar isso para o pediatra de referência da criança, né? Para ele ir construindo um histórico. E você, como pai do Henrique, qual é o relacionamento de vocês quando você descobriu o diagnóstico? Quais as barreiras que você enfrentou? Cria expectativas, é natural, né? A gente sonha com algo para nós, a gente sonha com algo para quem a gente gosta. Então, quando você se depara com uma criança atípica, você tem que remodelar suas expectativas. Você tem que aprender a lidar com o tempo que a criança vai te mostrar que ela consegue as coisas, né? Claro, a gente sempre tem que ter como mote a esperança, né? A gente sempre tem que ter uma busca incessante de buscar o desenvolvimento, ver o que ele precisa, né? O que pode fazer com que ele desenvolva bem. Ele é a nossa vida, né? Então, o dia do nascimento dele foi, e até hoje é o dia mais feliz que a gente teve na vida, né? Eu lembro do primeiro choro dele, né? E isso nunca mudou. E não vai mudar, né? E o amor, eu acho que todo mundo sabe, o amor, ele tem uma ligação muito forte com o cuidado, né? A gente tende a cuidar do que a gente ama e de quem a gente ama, né? Então,
Uma criança atípica, que obviamente ela demanda mais cuidados que uma criança neurotípica, né? Ela acaba despertando em nós mais amor ainda. E Érica, conta um pouquinho pra gente como é o Paulo como pai. O Paulo como pai é o babão, né, da casa, eu falo. Que assim, a durona sou eu e o que passa a mão na cabeça é o pai. Embora ele seja o psicólogo, ele que oriente outros pais como fazer, mas em casa é o Paulo pai, né? É um excelente pai, ele quer participar, ele quer estar junto, ele se culpa às vezes por chegar tarde e aquele dia não poder estar junto, mas é um excelente pai e a relação ali é bem forte. Histórias como essa servem de exemplo de amor e dedicação, além de ajudar e estimular outras famílias que possuem o mesmo tipo de situação a encontrarem uma alternativa para viver em harmonia familiar. Michele Cassiano para a TV Todo Dia.